eu não quero dizer que simples passos significam que é fácil. Eu disse que é simples, simples no sentido de que você consegue colocar em prática. Não é algo que precise de uma grande habilidade ou de aprender algo novo para você realmente vencer a crise do pânico e ansiedade. Você aprende alguns passos. Olá, vão entrando, Luana, todo mundo. Hoje não deu tempo nem de eu avisar que eu estava ao vivo aqui. Mas você, assim que souber, você consegue colocar em prática, mesmo que no começo você acha difícil. Um dos primeiros passos, como hoje é segunda, eu vou te ensinar, são 4, né, o meu método "e daí?", "e daí?". Como são 4, vamos fazer o seguinte, ó, segunda eu te ensino o "é", da letra "é daí", tudo junto, como se fosse daí escrito junto, "e daí?". Aí terça "de", "a" e "i". "I", daí não escreve com a letra I, escreve com a letra E, é daí, mas a gente fala e daí. A letra E seria enfrentar, eu vou colocar o significado de cada uma delas. Você vai aprender a lidar com a crise do pânico e da ansiedade sozinha, isso é o mais importante, sem precisar chamar por ajuda do marido, do filho, ligar na ambulância, bombeiro, qualquer pessoa que você sinta segura. Sabe, tem algumas pessoas que a gente se sente segura se elas estiverem do nosso lado. E quando a gente está sozinha, nós temos muito medo. E quem tem crise de pânico tem muito medo de ter crise de pânico quando está sozinha, ou principalmente quando está sozinha. Por isso eu vou te mostrar o que fazer em 4 passos. E daí, enfrentar os sintomas, enfrentar a sua crise de pânico, você é dona da solução. A solução não está na terapeuta, eu te ensino um plano, eu te ensino um passo, eu te ensino um método, eu te ensino um plano de ação que a gente fala, que é: eu estou aqui, eu quero chegar lá. Como eu faço? Eu te ensino o como você vai fazer, mas quem vai fazer é você. Você vai dar o passo, você vai se mover em direção ao seu objetivo. Então, mesmo que eu ensine, se você não colocar em prática, não vai ser efetivo. Para enfrentar a crise do pânico, quando você foi diagnosticada com crise de pânico, o médico falou para você: o que você teve foi uma crise de pânico. Você está tendo crise de pânico. Você vai tratar a crise de pânico. E falou essa palavra. E falou e fechou esse diagnóstico. E ficou falando que você tem isso. E você fica falando: eu tenho crise de pânico, eu tenho crise de pânico. Tá bom, mas e agora? O que você faz? O que eu faço? Só saber que tem não é a solução. Então, e eu criei esse método e daí eu ensino aqui. Mas por que que se eu ensino as pessoas não fazem e pronto, e acabou o problema, né, acabou o problema. Tô vendo umas sombras aqui, são do sol que tá batendo nas árvores, ó, ele cria essas sombras. É porque, primeiro, você tem dúvida, segundo, você não tem fé que isso resolve, porque a gente tem fé. A maioria das coisas, quando nós nos movemos a fazer coisas que nós nunca fizemos, a gente acredita que vai dar certo. Essa crença de que vai dar certo é fé. Terceiro, não escreve, não anota, não aprende de verdade, tá escutando eu, mas tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tá me escutando, mas tá limpando a casa, lavando louça. Por isso que eu tô fazendo até umas lives mais tarde, para ver se você senta e presta atenção. Porque se isso aqui é um vídeo educativo, se eu tô te educando a ver de forma diferente a sua crise de pânico e reagir de forma diferente, significa que é um aprendizado e todo aprendizado merece atenção. A nossa atenção, ela não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou está aqui no que eu estou te falando, ou você está dispersa. Uma hora você está aqui, uma hora você está no feijão que está queimando, no menino que está gritando, na água que está fervendo, em alguma outra coisa, ou assistindo eu e a televisão ao mesmo tempo, você entende? Então, olha só, vamos lá. Enfrentar a sua crise de pânico é o primeiro passo. Desafiar o medo, porque o que mais você tem é medo. Medo de morrer, medo de passar mal, medo de vomitar, medo de ter tontura, medo de cair, são medos, né. Letra D, desafiar o medo. A, E, da, I, depois vem a letra A. É você aceitar os sintomas, porque uma das partes, "Oi,
Bianca, amanhã nós temos Bibi Raduz. Hoje eu tô com a câmera frontal, então eu vejo vocês escrevendo. Amanhã nós temos terapia, hein? Às 10 da manhã, 11, meio-dia, 1, 2, 3. 3 horas da tarde no Brasil. 10 horas da manhã aqui. Então, você... Medo que aconteça algo ruim. Então, você vai aceitar que o medo é natural. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa ruim, eu tenho medo de vomitar, eu tenho medo, mas o medo não é o seu freio de mão. Porque eu nem vou falar que é o freio do carro, o breque, que a gente pisa quando a gente quer. E o freio de mão é como se fosse uma parada brusca. Mesmo que você não queira, ele vai travar as rodas, ou seja, o medo te paralisa, ele te trava. Estou fazendo uma analogia, como um carro. Você pode ter prudência, que é o freio do pé. Eu vou ter uma prudência e vou dar uma diminuída na velocidade, tirar o pé do acelerador e tal. Como você pode ter uma prudência em relação, será que eu vou ter uma tontura e vou passar mal? Então, por isso, eu vou respirar melhor, eu vou tomar mais água, eu vou enfrentar de uma forma mais consciente, sabendo que quando eu tivesse sintomas de ansiedade, antes de ter a crise do pânico, eu sei que isso é natural do meu corpo. Então, essa consciência é a prudência. Eu não vou inconsciente dos sintomas. Tipo assim, eu vou fingir que não tô nem aí, eu vou fingir que eu não tô sentindo. Eu tô sentindo tontura, mas eu vou fingir que eu não estou. Isso não adianta também. Então, aceitar os sintomas. Aí depois desafiar o medo, aceitar os sintomas e interagir com o presente. E daí, a última parte desse método é você trazer a sua atenção plena para agora. O que está acontecendo agora? Agora eu estou sentada, agora eu estou vendo isso. Você pode usar os seus 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles estão 4 aqui no seu rosto. E um deles é o tato. Nós começamos pode ser pelos olhos. Os olhos é o mais fácil de lembrar. 5 objetos que eu vejo, eu vou identificá-los e nomeá-los. Eu estou vendo uma janela de vidro, árvore, folhas verdes, 2 objetos. Uma almofada amarela, macia, pequena, os tripés aqui onde estão os celulares. Então eu vou nomear, observar e eu nomear 5 objetos. Isso faz com que essa parte frontal do seu cérebro pare de focar no sintoma físico que você está sentindo e traga você para o presente, traga você para o agora. Agora eu acho que eu vou desmaiar, mas você não está desmaiando, criatura de Jesus, você não está. Se você não está, achar não significa que vai acontecer. Para que se preocupar com algo que não está acontecendo de fato, que não é real, que é imaginário, que é um pensamento? Pensamentos não são verdadeiros. Por mais que você pense que é seu pensamento, está dentro de você, surgiu na sua cabeça, eles não são verdadeiros. Quantas coisas eu penso e não é de verdade? É como sonhos. Você sonha coisas assim, às vezes absurdas, assim, nossa, eu sonhei uma coisa nada a ver, que eu estava não sei aonde, fazendo não sei o quê, e não vai se tornar realidade. Qual é a porcentagem dos nossos sonhos ou dos nossos pensamentos que realmente se tornam verdadeiros? Uma porcentagem, diz os estudiosos que já fizeram essa estatística, menos de 1% ou 2%. Pela quantidade de pensamento que nós temos em um dia, 70 mil, 60 mil que eles dizem. Se essa é a média de pensamento que passa na sua cabeça, muitos que você realmente teve consciência deles, um monte que você nem tem consciência do que está pensando, como que tudo isso se torna verdadeiro? Não se torna. São especulações. Então, hoje, nesse vídeo, se atente ao primeiro passo. Imagina que eu chego aqui e ensino você a fazer uma coisa que é fácil de ser feita, o passo a passo é fácil, o passo a passo ele é descomplicado, não é uma coisa assim extraordinária que merece uma habilidade, não. Mas é algo que precisa ser entendido com profundidade para que você execute. Então o primeiro passo é durma
sabendo que quem vai enfrentar a crise do pânico mais cedo ou mais tarde é você, e só você. Então não delega essa tarefa para ninguém. Não fique procurando os melhores terapeutas do mundo, os melhores psicólogos, os melhores psiquiatras, os melhores medicamentos, os melhores tratamentos, sejam eles naturais, homeopáticos, vitaminas, minerais, suplementos, florais de bar, terapias reiki, radiestesia, que eles fazem também, energia, nada, não, não busca, pensa assim, ó, dentro de mim, do meu cérebro, da minha cabeça, do meu corpo, existe a cura para isso. Existe o tratamento para isso. Ele não está externo. Ele não está em alguém. Ele não está em alguma coisa, como medicação. Não, não está. Então, para começar, não busque no lugar errado. Tá? Não busque no lugar errado. Quando eu ensino para você, como farmacêutica, no que eu aprendi da farmácia, que eu vi uma pergunta aqui no YouTube perguntando se magnésio é bom. Quando eu ensino para você repor vitamina D, vitamina B12, magnésio e ômega 3, que são os principais, eles não são a cura para a crise do pânico. Não são. E nem para a ansiedade. Não são. Não é repor vitamina D3, não é repor. Desculpa aqui que eu recebi uma mensagem aqui no relógio. Repor ômega 3, D3, B12, magnésio, que você fala assim: achei, olha, menina, eu comecei a tomar isso, nunca mais tive ansiedade, não tenho mais crise de pânico. Isso não é verdade. A verdade é que você pode ter encontrado dentro de você uma paz, uma tranquilidade, uma força, uma coragem para enfrentar a sua ansiedade, aceitando os seus sintomas e passando, talvez nem tendo a ter crise de pânico, mas que a crise de pânico é um excesso de ansiedade em que você parece que perdeu o controle do corpo, o seu corpo começa a ter sintomas em que você dá o significado para eles como tendo uma morte súbita. Você acha que vai morrer. É isso o negócio. Então, quando você repõe esses minerais, aqui está escrito, mas no no vídeo dá para ver e no YouTube também, no Instagram não está dando para ver. Tá para vendo só um pedacinho do quadro aqui, ó, você tá vendo só um pedaço. Mas nesse pedacinho do quadro eu escrevi aqui que a mente tem que ser fortalecida e o cérebro tem que ser fortificado. Quando eu falo de fortificar, eu estou falando da parte física do cérebro, as suas células, a parte biológica e química do seu cérebro, ela tem que ser fortalecida. Como nós fortalecemos o nosso corpo com o alimento que nós comemos, nós fortalecemos o nosso cérebro com água, uma boa hidratação, ômega 3, porque tem parte dos neurônios que é óleo, sabe? Que é oleoso, uma parte oleaginosa, óleo, tá? Em outra palavra é óleo. Aí você toma o ômega 3, que é um óleo, e esse óleo vai ajudar você a ter uma boa conexão neuronal. Eu vou explicar dessa forma mais simples possível para você entender. Porque se eu falar que as organelas que estão ali nadando dentro da célula e que existe uma membrana lipídica na célula que protege, vai complicar. Então, deixa quieto. Usa óleo bom, ômega 3. Os óleos bons estão no azeite de oliva, em castanhas. Quando eu como essas coisas, quando eu faço exercício físico, quando eu tomo sol, quando eu descanso a minha mente, quando eu paro para meditar, para fazer exercício de relaxamento muscular, eu estou proporcionando ao meu corpo uma base para que ele descanse, para que ele desestresse, para que ele alivie. Então, aonde, criatura de Jesus, pensa junto comigo e raciocina comigo. Daniele, eu estou tendo crise nesse momento. Aonde você vai ter ajuda? Como que você acha que você vai enfrentar essa crise? Na hora que você está tendo uma crise de pânico, mas bem na hora que você está com medo de morrer, que seu coração dispara, que você fica com falta de ar, que você acha que você vai vomitar, que você vai desmaiar, que daqui você não passa. Aonde que você acha que está a sua ajuda, a sua força, a solução?
a solução, em outras palavras. Quando você fica desesperada, procurando de um lado para o outro, está no Rivotril, nas gotinhas de Rivotril que você bebe, que você tem ele como SOS, porque o médico te passou para você acalmar, está no diazepam sublingual, está no seu extra porção mágica, eu vou falar desse jeito porque parece uma porção mágica, né. Eu sei que os medicamentos têm a sua estrutura química e fisiológicas que fisiologicamente, quer dizer, eles atuam no nosso cérebro. Mas, não, eles não são as soluções, porque se fosse, a primeira vez que você tomasse umas gotinhas de Rivotril, resolvia o seu problema e nunca mais você tinha. Nunca mais você tinha. Por que que você tem de novo? E de novo, e de novo, e de novo, e 1 ano, e 2 anos, e 3 anos, e tanto tempo assim? Por quê? Porque o problema está em você. Não é eu que vou te ajudar, criatura de Jesus. Eu posso te explicar, eu posso te ensinar, mas quem faz é você. Quem coloca em prática é você, quem caminha é você. Por isso, presta atenção, quando eu monto grupos de jornada terapêutica, que eu estou com um grupo agora, que a gente está caminhando juntas durante 30 dias, que é o que eu proponho na jornada, nesses 30 dias eu falo: "Ó, é isso, isso e isso que acontece no seu corpo na crise de pânico. A sua resposta poderia ser esta, esta e esta. São as melhores respostas que você pode dar para esses sintomas que você está tendo, de medo. Se você não acreditar, se você não fizer, se você ainda assim achar que você não dá conta, eu não dou conta, eu não posso, não, para mim não serve, então você tá certa? Você tá certa? Sabe por quê? Porque o seu cérebro, ele acredita no que você fala para ele. E principalmente se você repete todos os dias. Quanto mais você repetir para você mesma que você não pode, que você não dá conta, que para você é difícil e que não tem jeito, mais o seu cérebro acredita nisso e funciona desse jeito e realmente você não vai conseguir. Por isso, quando um médico começa a tratar você com paroxetina, escitalopram, sertralina, benzodiazepínicos, eles também não funcionam. Porque você já colocou na sua cabeça que não tem jeito, que você vai carregar isso pro resto da vida, que isso não vai resolver, então o medicamento também não faz efeito. Você continua tendo ansiedade, às vezes até mais. Tem muitos pacientes que falam assim para mim: "Depois que eu comecei a tomar um ansiolítico, o médico passou, depois que eu comecei a tomar o remédio que o médico passou, piorou. A minha situação piorou, minha ansiedade piorou". Por quê? Porque você, mesmo que não seja consciente, porque o nosso inconsciente manda na nossa vida mais do que a nossa consciência. Olha que coisa perigosa, difícil. Eu tenho uma parte do meu cérebro que eu programo ela desde a minha infância, a vida inteira eu estou ali programando, programando pouco a pouco, a ponto de chegar uma hora na minha vida adulta, você que tem mais de 30 anos de idade, você faz muito mais coisa em 24 horas sem pensar do que pensando. Então a reação que você tem com a ansiedade, ela é muito mais impensada e é mais o que você programou na sua mente do que as coisas que você pensa para fazer. Por isso que quando eu chamo para você, enfrenta a sua crise de pânico, que a letra é do método "e daí?", mas e daí? Mas e daí? Quando você começa a colocar isso dentro de você, internalizar, eu vou passar mal, e daí? Eu tô com dor de cabeça, e daí? Eu vou desmaiar, mas e daí? Eu tô com ansiedade, mas e daí? E daí? Isso é natural do ser humano, eu aceito isso, eu não vou lutar contra isso, eu vou aceitar esse sintoma desconfortável, desagradável, e ele vai passar. Agora você luta contra algo que é natural do corpo humano, você coloca isso como um problema na sua vida, você quer a todo custo parar de sentir isso, tomar todo e qualquer remédio que existir para parar de tomar isso, e você ainda fala assim: "Achei, a fulano de tal vai me ajudar, é minha tal e tal". Essas pessoas, como eu, a única coisa que nós podemos fazer é te orientar. Orientar, orientação. Uma orientação médica, psicológica, terapêutica, farmacológica, eu te oriento. Mas o efeito dessa orientação vai ser sentido no seu corpo quando você fizer. Então hoje eu vou bater nessa tecla um pouco mais agora, que a gente vai terminar essa live daqui a pouco, nem vai ser muito longa, para conscientizar você
que quando você acordar de manhã, você vai acordar com um novo olhar, você vai acordar falando para você: "Eu não nasci desse jeito e eu posso mudar sim". É muito errado, isso eu afirmo com categoria, uma pessoa dizer de si mesma ou de qualquer outra pessoa, dizer sobre ela e sobre outra pessoa que não muda. "Eu não mudo, fulano não muda, as pessoas não mudam, ninguém muda, nós somos assim, eu sou assim, porque eu nasci assim, porque eu sou sempre assim". Mentira! É a maior mentira que você conta para você. Nem se você quisesse, você ficaria do mesmo jeito. Nós estamos em constante mudança. Essa mudança pode ser para o mal ou para o bem, mas que está mudando, tá. Ah, tá, mas está mesmo. Diga-se o seu marido, que sempre vai falar para você: "Você mudou. Nossa, como você mudou. Nossa, você está diferente. Eu casei com você, você era assim, agora você é assado". Não tem mulher, não tem mulher, uma pessoa que nasce de um jeito e morre do mesmo jeito, então não para de falar que você é ansiosa, nasceu ansiosa e vai morrer ansiosa, a não ser que você tenha desenvolvido um transtorno de comportamento e você entrou num ciclo vicioso de ser desse jeito e você tá presa nele e você repete esses padrões por falta de ou porque você acha que não tem como mudar, e aí é verdade, porque você vai continuar rodando nisso. "Ah, mas você acabou de falar que a gente muda". Não sair do ciclo e continuar nele é uma mudança, sabe por quê? Porque o seu ciclo vai aumentar cada vez mais. Primeiro você para de sair, depois você para de encontrar com pessoas, depois você para de falar na frente, qualquer público, seja na frente de amigos, de rodinha de amigos, na igreja, aqui na live, você nunca vai ser uma pessoa que tem coragem de abrir o celular e fazer uma live, ou fazer um vídeo, ou conversar, ou dar sua opinião, ou tal. Aí depois você para de viajar com medo, aí depois então, mesmo nesse ciclo de ansiedade, de transtorno de personalidade, que você não muda o seu padrão de pensamento, não muda o seu comportamento, você ainda está em evolução durante os anos da sua vida, em que você está piorando. Você não ficou do mesmo jeito. Você vai ficar cada vez pior, mas está mudando. Você está vendo que está mudando? Então a gente muda sim, a gente muda. Certeza. Olha para sua vida. 2 anos atrás e olha agora 2025. Último mês do ano. Sabe por que eu vim fazer essa live? Porque hoje é 1º de dezembro, é um dia, assim, muito especial para mim, para você, para nós como seres humanos no planeta Terra. É um mês em que é o último do ano. Aí vem um monte de culpa, medos, mais ansiedade. E é uma época que mais dá crise de pânico. Quem tem crise de pânico, você tem um mês que mais tem crise de pânico, é o mês de dezembro. Ah, mas dezembro é o campeão de crise de pânico. E você sabia que dezembro é o que menos as pessoas buscam terapia? Elas deixam para o ano que vem. Ano que vem eu faço terapia. Não, ano que vem eu mudo. Ano que vem eu dou um jeito. Mas vai passar um mês miserável na crise de pânico. Por quê? Porque agora tem cobranças de festas. E aí você, minha filha, que tem medo de passar mal na festa, não quer ir. Não quer ir, porque, mas vai chamar aquela tia, vai estar aquela prima, vai estar não sei quem, aquele povo enjoado e chato, e vai perguntar um monte de coisa sobre você, e vai perguntar se você tá boa, se você tá ruim, se você tá doente, como é que você tá. Tô lendo aqui, ó, tô escrevendo, já tenho minha ansiedade, consigo me acalmar sozinha e uso algumas técnicas. Mesmo assim, às vezes fica uma sensação de angústia no corpo. O que eu posso fazer quando isso acontece? Quando isso acontece, essa sensação de angústia, você deixa ela estar no seu corpo, na sua mente, no seu coração, deixa ela permanecer, não lute contra, não tenta evitar, isso eu vou falar no outro dia, que é o outro passo do e daí, que é a letra A de aceitação, onde nós aceitamos estar desse jeito, porque nenhuma emoção dura mais do que o necessário, ela não dura. A sensação de que ela está durando é que permanece. Ou o pensamento em ciclo. Eu penso, aí eu sinto angústia, aí eu penso de novo, aí eu sinto angústia, eu penso de novo, aí eu sinto angústia. Aí você vai organizar o seu pensamento. Nós temos o poder de mudar o nosso humor de alegre para triste, de esperançosa para sem esperança, para mudar de raiva para calma.
Eu estou tentando encontrar os opostos das nossas emoções, né, alegria, tristeza, medo, coragem, e assim vai, com o poder do pensamento. Então, você pode manifestar, é uma manifestação mesmo, uma manifestação física de calma aqui dentro, tranquilidade aqui no peito, tá? Aqui, porque geralmente a gente sente aqui mesmo, a gente pensa aqui, sente aqui, porque são emoções que são irradiadas para o nervo vago ventral e ele aperta os nossos intestinos, estômago, coração, pulmão, fígado, rim, todo o nosso órgão sente nossas emoções. A raiva é passada por todos os seus órgãos. Então, o que que você faz? Você como que fala mesmo? Tem uma palavra na terapia que diz assim: você, acolhe. Ah, é essa palavra. Eu vou acolher a minha dor. Eu não estou bem agora. Eu não preciso de encontrar um motivo exato, mas eu encontrei esta dor, eu senti ela, angústia, medo, desespero, desesperança, que é a falta de esperança, falta de fé, falta de que vai dar tudo certo, que vai tudo acabar bem. Aí eu foco em outra coisa, e essa angústia passa, em questão de minutos. E eu não precisei tomar remédio para ela. Eu não comecei de calar, eu não precisei de calar. Tentar calar a voz. Olha, ansiedade dá dor de cabeça? Luana, desidratação dá dor de cabeça. Quanto de água você tem tomado? Excesso de cafeína dá dor de cabeça. Quanto de café você tem tomado? Alguns tipos de medicações podem ter efeito colateral, como dor de cabeça. Como que eu chego numa live e pergunto ansiedade da dor de cabeça para você colocar a sua dor de cabeça, a culpa da sua dor de cabeça na ansiedade? Vocês entendem que a gente tenta colocar, a culpa do nosso sintoma físico na ansiedade? Eu sinto angústia, ansiedade. Se eu não tivesse ansiedade, eu não sentia angústia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada. "Ah, eu sinto dor de cabeça, porque eu estou ansiosa". Se eu não tivesse ansiosa, eu não tenho dor de cabeça, nada a ver. "Ah, eu tenho dor no estômago", se eu não tivesse ansiosa, eu não tiver dor no estômago, mas nada a ver. Nenhum desses sintomas físicos, eles são da ansiedade. Sabe por que não? Porque a ansiedade é uma emoção que eu sinto. Quando eu sinto esta emoção, a forma de eu lidar com ela vai fazer meu corpo ficar mais enrijecido, vai fazer eu ficar mais aberta, mais fechada, mais presta atenção, eu posso estar ansiosa e continuar trabalhando, continuar dirigindo, continuar cozinhando, continuar tomando banho. Eu não tenho que sair correndo ou parar o que eu estou fazendo porque eu estou ansiosa. Quando você dá toda a atenção para a sua ansiedade e fica vasculhando dentro de você quais são os sintomas físicos que ela está deixando no seu corpo, esses sintomas físicos se tornam um problema. Então, dor de cabeça se cura com o quê? Com antitérmico não, porque os remédios para dor de cabeça também são antitérmicos. Com remédio para dor, né? Gente, fugiu o nome aqui. Você vai lá e toma um Doril, um Dorflex, um, um Tilenol, um ibuprofeno, o que o médico te passou para dor de cabeça. Pronto. A dor de cabeça passa. Eu não preciso ficar caçando motivo. Ela pode ser porque eu estou estressada, nível alto de adrenalina e cortisol. Aí eu vou relaxar. Tem gente que faz compressas no pé, escalda pé, põe o pé na água quente, põe o pé no gelo, põe o pé no gelo, põe o pé na água quente. E fica fazendo essa alternância por 30 minutos. O que que acontece? Traz um alívio da mente, o cérebro desinflama, as veias liberam mais o calibre, o sangue circula melhor e a dor de cabeça para. A dor de cabeça é uma pressão no seu cérebro, uma pressão causada por uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição pode ter inúmeros fatores. Algo que você pensamento demais, preocupação demais, estresse demais, nervosismo demais, irritabilidade demais, cafeína demais, falta de água, falta de descanso, falta de relaxamento. Entendeu? Agora, o ansioso tem dor de cabeça, é tumor no cérebro. O ansioso, o coração dispara,
é um infarto. O pulmão não dá conta de respirar, vou ter uma parada cardiorrespiratória, não dá conta de fumar, ou fumar, ó, não dou conta de respirar, meu nariz vai parar de respirar, meu pulmão vai parar e eu vou, entendeu? Mas não é. Para de dar interpretação errônea de médico doido, todo mundo tem um pouco, né? Errônea para o seu sintoma físico. Para quê? Aí vem aqui e fala assim, coceira é dor de é ansiedade, formigamento, formigamento, não sei. Talvez você cruzou as pernas, talvez você ficou muito tempo na posição que você nem estava percebendo, aí o sangue não circulou direito, aí começou a formigar, aí você, ai meu Deus do céu, tô formigando, o que eu faço? Ai, que esse é formigamento, é ansiedade, e não sei o quê. Que é isso? Para com isso, deixa disso, né? Porque a sua família dizer, a seu pai dizer, o seu marido dizer, as pessoas dizerem, não adianta, você tem que escutar de um profissional, você tem que escutar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, de um médico. Ó, eu vou te falar uma coisa, o médico, tô com muita sede, os médicos, os médicos não têm tempo de ficar sentado conversando com você, trocando ideia. Fica lá no consultório, mais de 40 minutos, falando tudo isso que eu tô falando para você. Ele não tem tempo? O tempo dele é valioso, precioso. E se ele estiver trabalhando no SUS, então, piorou, porque ele tem que ver um paciente a cada 10 minutos. E o tempo corre e é número de pacientes por dia. Então, você não vai escutar disso dele, não. Ele vai escutar suas queixas. Doutor, eu não consigo dormir direito. Eu tô comendo mal. Eu tô sentindo dor de cabeça direto, meus braços começam a formigar, parece que eu vou desmaiar, eu tenho uma sensação de falta de ar, e mais não sei o que, ele vai, ó, enquanto você tá falando, ele tá prescrevendo um receituário com 3, 4, 5 medicações para você. O laboratório farmacêutico ganha, o médico ganha as comissões por recomendação a farmácia ganha que tá vendendo, e se não for o SUS, e se for do SUS o medicamento, se for do SUS, não tem problema, porque o dinheiro é comprado de uma indústria farmacêutica e o dinheiro está circulando, tá? Então alguém está ganhando muito dinheiro. E você também está gastando, e se não for, você vai gastar aí seu salário mínimo, um salário e meio, dois, metade em medicação. Ele não vai te explicar. Olha, sabe por que na terapia eu escolhi trabalhar com crise de pânico e ansiedade? Por vários motivos, mas o que eu mais escolhi foi porque tem solução e a solução está em você. Quando eu vi isso, quando eu senti isso na minha vida, quando eu já tive crise de pânico, e se acaso eu tiver sintomas, coração disparado, formigamento, tremores, etc., eu sei o que é, eu não me desespero, eu não corro, aí eu penso assim, funciona. Quando eu li mais de 20 livros só nesse ano sobre crise de pânico, como curar crise de pânico, como passar por uma crise de pânico, como melhorar a crise de pânico, como sarar de uma crise de pânico, o que é uma crise de pânico, por que as pessoas têm crise de pânico, por que as crises de pânico viram um problema, uma doença, um problema, um distúrbio, um transtorno na sua vida. E a solução, aí eu falei, é isso, aí sim dá para resolver. Porque eu não tem como eu resolver nenhum transtorno psicótico. Transtornos psicóticos é quando você tem dentro do seu cérebro um uma desconexão neuronal, os neurônios, eles não levam informação correta entre a realidade, esse planeta Terra que você está vivendo, andando, caminhando, comendo, escutando, e o seu mundo interno da cabeça. Você está desconectada disso. Aí você tem alucinação, você conversa e não sabe. Aliás, quem fica com transtornos psicóticos nem sabe que tá, porque o mundo imaginário dele é tão real que ele vive naquele mundo imaginário. Só percebe quem tá do lado de fora, o familiar. Aí tem que internar, tem que tomar medicação controlada, tem que esperar o cérebro fazer as conexões certas, os neurônios organizar para a pessoa não cometer nenhuma loucura. Loucura do tipo, loucura mesmo, sabe? Ficar agressiva, fazer coisas sem estar vendo, sem perceber. Ela apresenta risco para a própria vida e para a vida dos outros. Essas doenças não tem como ser tratada na terapia. Precisa de medicação psicótica, psicóticas. Eu já fiz uma lista
e esses dias eu até estava dando uma revisão sobre doenças psicóticas, posso até a esquizofrenia, por exemplo, tá. Se você foi diagnosticada com esquizofrenia, você pode até fazer terapia, para ajudar você a manter um nível, eh, um nível de pensamento que tá de acordo com o seu comportamento. Pra você não arrancar a roupa na rua e sair correndo pelada, pra você não fazer essas loucuras que todo mundo vê e fala assim: "Ih, perdeu o juízo", né. Então você vai ter uma conexão entre o comportamento, a realidade e o seu pensamento. Agora, se você tem o seu, como que fala aqui? Íntegro, o seu pensamento íntegro, se o seu cérebro está íntegro, e você não tem uma doença psicótica, você tem um transtorno de ansiedade, então você consegue resolver esse problema, sim, sozinha, com terapia, com ajuda, com autoajuda, com o poder de Deus, com a inteligência, com a sabedoria, com passo a passo, aí sim. Então, por isso, eu resolvi trabalhar nessa área, porque eu pensei: "Poxa, não é difícil, não é impossível". Agora, quando algumas perguntas vêm para mim, algumas conversas, as pessoas perguntam algumas coisas para mim, do tipo, eh, eu ouço vozes e essas vozes falam para mim coisas, e eu não consigo sair dessa situação, porque ela se sente, deixa eu até olhar aqui algumas coisas da esquizofrenia, né, que as pessoas falam, os que não respondem ao meu método IDI nem à terapia. Deixa eu algumas perguntas eu até coloquei aqui, o que é a psicose, tá. Nesse caso, a pessoa não acha que tem solução, ela se descreve como se a vida inteira é desse jeito. Não, a vida inteira que eu me entendo por gente, eu sempre fui desse jeito, nunca funcionou de outra forma, aí não dá. Aí é diferente. Aí você tem que buscar uma ajuda psiquiatra e do psicólogo, porque não dá. Tem certas coisas que se não dá pra eu resolver, não dá. E não dá, aí nem pra você dá também. Aí você tem que buscar essa ajuda. Porque quando eu vejo que eu consigo fazer o que eu penso que eu quero fazer. Eu consigo tomar banho, eu consigo dirigir, eu consigo, fazer uma reunião, eu consigo, só que, lá no meu trabalho, quando eu estou lá, o meu coração dispara e eu fico assim: Que é isso? Meu coração tá disparando do nada tanto. Será que eu tô com um problema do coração?" Aí você vai no cardiologista, o cardiologista faz um ecocardiograma, faz um eletrocardiograma, aí ele vê que o seu coração é saudável, ele fala pra você: "Isso aí é excesso de ansiedade, você anda muito estressada". A ansiedade gera estresse. O estresse dispara o coração por excesso de adrenalina. Aí você fala assim: "Ah, mas eu não quero ter isso não". Vamos supor, você é profissional, né, da área, você trabalha em alguma coisa, você tá é um profissional da sua área. Você não quer parar de você é dentista, você é arquiteta, você é professora, você, trabalha no órgão público, você é concursada, você é agente da saúde, você é qualquer pessoa. E você tá trabalhando, tá todo dia indo e tal, mas tá com medo de ter crise de pânico, porque você teve uma vez e você não entende o que que é, e você não quer ficar desse jeito. Aí sim, aí você consegue com o meu método daí. Aí dá, aí dá, tranquilamente, sossegadamente. Aí eu digo pra você que sim, dá, dá. Eu faço tudo, minhas coisas, faço academia, tomo meu celular, mas às vezes então, pensamentos ruins são padrões, a gente muda o padrão de pensamento. E minha luz tá acabando aqui, porque o sol tá indo, eu vou ter que ficar mais pra cá. Agora o sol tá batendo aqui no quadro, ó, o sol tá se pondo ali e tá baixando. Pra terminar, quando você tem ansiedade e não um transtorno de personalidade, é muito mais fácil. Um transtorno de personalidade, eles são agrupados também, A, B, C e D. Por exemplo, narcisista é transtorno de personalidade narcisista. A pessoa que sofre esse transtorno, ela não enxerga. Então, por que que é difícil trabalhar com uma pessoa que tem uma psicose? Porque ela não vê que ela tá na psicose, ela não enxerga, ela não vê. Por que que é muito difícil trabalhar com borderline, com, eh
Além do borderline, qual que é o outro? Que tem os 2 polares, depressivo e maníaco? Bipolaridade. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas não busca ajuda, não reconhecem, gostam, não é que gostam, elas viveu a vida inteira assim, acha que tá tudo bem, vai continuar desse jeito, dando trabalho para os outros, pisando em ovos, super irritada, explode à toa, acha que o mundo é desse jeito, que todo mundo tem que ser desse jeito, que aceita ela desse jeito e tá tudo bem, o problema não tá com ela, tá com os outros. Não tem como resolver. Não tem como. Não tem como. Eu estou na menopausa e tudo está ruim também. Pode não ficar ruim. Não é porque está na menopausa. A menopausa é uma situação mais difícil? É. Eu também estou. Tenho 50 anos. Eu estou fazendo reposição hormonal. Mesmo que eu não fizesse, e só a reposição hormonal, ela não resolve. Então eu preciso de ler bons livros, assistir bons filmes, passear, ter uma qualidade de vida de passeios. Isso não requer dinheiro, tá? Você pode comprar livro no sebo, você pode assistir vídeo de graça no YouTube, você pode passear na praça, numa praia, num parque, qualquer lugar ao ar livre, é gratuito. Tomar bastante água, fazer exercício físico não precisa de dinheiro. Eu não tô falando de ir pra academia, tá? Vê a minha, por favor, o quê? Olha, eu estou no meu... Vê a sua pergunta? Eu faço tudo. Ok. Pensamentos ruins, eu já li esse daqui. Pensamentos ruins é você saber o pensamento. Adriana, às vezes pensamento de vontade de morrer, fico com muito medo, começo a sentir porque começo a pensar. Então para de pensar, tá? O pensamento, ele surge, mas não é porque ele surgiu que ele é seu. Ele não é um elo de uma corrente, onde eu estou presa no pensamento. Pensamento é algo que olhe para o lado de fora. A voz está falando para você. Como que é a voz? Ela está dizendo, sugerindo assim, tira a sua vida, eu vou morrer. Ai, que vontade de morrer, eu não quero viver. Simplesmente olha para essa voz e fala: obrigada por trazer esta ideia, mas muito obrigada, eu não quero. Eu estou muito feliz, eu gosto muito de viver, eu tenho a minha família, eu tenho isso, aquilo, eu tenho Deus, eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho, né? Um presente que Deus me deu, que é o hoje, e vira as costas. Voz, ela não precisa ser sua. Você prender nela, não é porque é na sua cabeça que é sua. A gente tem que pensar. Se você discutir com a sua voz como se fosse algo que não é você, se desliga disso. Coloca em segunda pessoa. Quem tá falando com você? Sou eu. Eu sou você? Não, você tá estudando a minha voz, então eu não sou você. Se o seu subconsciente também pode sugerir voz, não significa que ele é o seu raciocínio, ele não é você. Eu recebi um meme tão engraçado esses dias, o rapaz mandou para mim, dizendo assim: a terapeuta mandou eu conversar com as minhas vozes. Ou aí tinha um outro falando assim: ainda tá bom, porque a minha mandou calar minhas vozes, aí danou-se. Nós não calamos as nossas vozes. Nós não calamos as nossas vozes. A nossa voz interna está sempre falando, sugestionando, conversando, dialogando, perguntando. Adriana, mas você acha que você vai lá? Ela é você, com o seu pensamento. Tudo que você viveu fica armazenado. Tudo que você aprendeu está guardado, como se fossem arquivos. Aí, na hora que você está andando, os arquivos começam a ser buscados. Eu viro para a direita ou para a esquerda. Quando você aprendeu a dirigir, eu vou mostrar de uma coisa bem simples, depois eu leio isso daí. Uma coisa bem simples para você. Quando você está dirigindo, quando você aprende a dirigir, quando você entra na autoescola, a pessoa do lado fica assim: pisa na embreagem, solta o freio, pisa na embreagem, muda a marcha, agora começa a pisar no acelerador e simultaneamente você vai soltando a embreagem e pisando no acelerador, lentamente e simultaneamente. O cérebro dá um bug assim, o cérebro fica assim: hã? Ai, como é que é? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você mudou a marcha ali para a primeira, você tem que fazer o carro andar, mas você não pode soltar de uma vez que o carro apaga. Você não pode soltar papapá que o carro fica dando solavanco. Tem que ser macio e tranquilo. Aí você faz uma, não dá conta, duas, três, quase um dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias pegando a autoescola, até que um dia você começa a fazer isso automático.
significa que o seu cérebro armazenou essa informação, ele não precisa mais, ele vai poupar energia, você não precisa mais de pensar no passo a passo para dirigir um carro. Aprendeu essa analogia? Agora traga para o seu pensamento ruim, para o pensamento pessimista. Um dia você assistiu na televisão notícias de tragédia, você escutou do vizinho que fulano morreu não sei de quê, que fulano matou não sei quem, as tragédias do mundo inteiro, as tragédias da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, do seu país e de outros países. Aí você liga a televisão, só passa tragédia. Como se diz, liga o jornal, aperta assim, só sai sangue. Você enche a sua cabeça disso, inunda disso. Aí, quando você está andando na rua, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é a notícia de que, lembra que você leu que na rua é perigoso e você pode ser assaltada? Aí começa a andar vigiando, aí começa a ter sintomas de ansiedade. A ansiedade cresce, seu coração dispara, você fala assim, por que eu tô tendo assim? E você não sabe por quê. Foi porque você ensinou o seu cérebro que um lugar era perigoso, uma situação era perigosa, e quando ele viu aquilo, quando a informação dos seus olhos, do que você está vendo, uma rua escura, você sozinha, entrou, ele associou aquela notícia ruim, e ele fala assim: pronto, tá aí, ó, perigoso. E não só isso, como várias outras situações. Por que a gente não põe a mão no fogo? Porque um dia a gente aprendeu que o fogo queima, e um dia você queimou, e aí nunca mais você queima, porque ficou registrado no seu cérebro. Se não ficasse registrado, toda hora que você via fogo, você ia pôr, é mesmo, esqueci, queima. Aí você vai lá, esqueci, queima. Entendeu? Ele precisa de fazer isso para poupar energia. Então, quando os seus pensamentos vêm, você tem que olhar para eles e pensar, por que meu cérebro está pensando nisso? É notícias que eu enxergo? É porque você andou vendo muita gente que tirou a própria vida? E por que as pessoas fizeram isso? E você. Gente, a gente às vezes se deleita. Um deleite, como se fosse um deleite. Sabe o que é deleitar? Apreciar, gostar, querer, buscar, ficar escutando desgraça, notícia ruim. E essa luz, se tem uma coisa que tá ruim, é essa luz, hein? Agora o meu vídeo danou-se, porque as câmeras estão aqui. E não tem nem jeito de eu mexer na câmera. Eu vou ter que terminar a live de todo jeito. Então, tipo, hoje foi um dia estressante. Agora à noite, meu braço esquerdo está sentindo. Deixa eu só ver o que ela tá falando aqui. Como o coração pulsando em cima do braço. Aí já fico nervosa, mas eu acho que foi estresse. Isso é tão fácil de resolver. É fácil, tá? Não vou falar que é fácil, vou falar que é simples. Olha o tanto que é simples de resolver. Mila, tia, Dudu. Hoje foi um dia estressante. O seu braço começou a adormecer. Aí você está falando assim para justificar o seu braço adormecido, porque na verdade você já escutou dizer que o lado esquerdo do corpo é aonde mais sente na hora que está tendo um infarto. Então você está com medo no fundo de ter um infarto. Aí você vê que é o lado esquerdo. E as pessoas falam: olha, quando a sua pressão sobe, você vai ter dor na nuca, braço esquerdo vai formigar e você começa a paralisar quando é um AVC. Aí você já associa tudo isso, está armazenado no seu subconsciente, toda essa informação. Aí você, como está muito estressado, seu coração acelerou. Aí você fica assim: será? Será que eu vou infartar? Será que é hoje? Ai meu Deus, meu braço tá formigando. Nossa, pode ser que seja. E se não for? Mas se for? E se eu for no médico? Se eu não for? Tem algum remédio para isso? Aí você vê que na live, aí você ficou procurando coisa sobre ansiedade, formigamento, você vai lá no ChatGPT e fala assim: formigamento no braço lado esquerdo, é sinal de infarto? Pode ser sinal de estresse? Aí o ChatGPT, o Google, eles vão falar assim para você: pode ser sinais de ansiedade. Ansiedade pode causar isso. Aí você fica ainda na dúvida. Mas eu não tenho certeza que é ansiedade. E se eu dormir e morrer? E aí morrer dormindo? Porque muita gente já morreu enquanto estava dormindo e teve infarto. E você escutou essa notícia e está armazenado no seu subconsciente. E agora você fica com medo. Só que, ao invés disso, por que você não fala assim: ok, meu braço está formigando, eu fiquei muito nervosa hoje, que tal eu relaxar? Aí você vai tomar banho e traga sua mente para o presente. Olha o shampoo. Que cheiro que é seu shampoo? Esse shampoo é para cabelo liso ou normal? Você já reparou nisso? Aí você põe um shampoo no cabelo. Aí você está lavando o seu comprimento do cabelo ou o couro cabeludo? A água do chuveiro está quente, morna ou fria? Você gosta mais de água quente ou fria? Qual é o cheiro do sabonete que você tem?
Presta atenção no agora. Aí toda hora que sua cabeça pensar no formigamento, você, opa, não, 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 não. Eu tô sentindo formigamento. O formigamento existe, mas eu sei que ele vai passar. Ele é desconfortável, mas eu consigo aguentar. E eu sei que vai passar. Não é sinal disso. Adriana, mas e se for de infarto? Se for, e se fosse, em primeiro lugar, nós evitamos infartos, não é preocupando. Jamais uma preocupação sua vai evitar você infartar. O que vai evitar você infartar é comer bem, fazer exercícios e evitar colesterol alto. O que entope o coração ou é ou coágulo de sangue ou placas de aterosclerose, que é cálcio dentro das veias e artérias, ou a gordura. Ponto. Então, eu preocupar com isso não vai evitar isso. Se isso for, ele vai ter um desenrolar. E no desenrolar, ele não passa quando a ansiedade passa. Continua. Continua doendo, continua formigando, vai aumentando a intensidade. Tanto é quando você chegar no pronto-socorro, quando a gente narra pro plantonista que está lá no pronto-socorro os sintomas físicos do infarto e do AVC, ele já sabe que é. Porque não passa. Ele não passa se você relaxar, ele não passa se você acalmar, ele não passa se você diminuir o seu estresse. Porque ele não é do estresse, ele é físico, ele está acontecendo de verdade. Então, formigamento não significa infarto. Coração disparado não significa infarto. Então, como que eu vou saber? Este é o fato. Não se sabe. Só tem como evitar prevenindo, mantendo uma boa saúde. Mas não tem como você segurar uma coisa que já está acontecendo no seu corpo. E por isso você fica assim, ansiosa e não dorme. Tem gente, que talvez seja o seu caso, que não quer nem dormir. Quer vigiar para não morrer. Eu vou dormir, se eu dormir, eu posso morrer. Então não vou nem dormir. Perde o sono. Eu vou vigiar meu corpo, eu vou vigiar meu coração se ele tá batendo, eu vou vigiar meu cérebro se tá tudo bem lá dentro. E fica vigiando coração, respiração, pensamento, coração, respiração, pensamento. Peraí, minha mão tá fechando? Tá. Tá tudo bem? Tá. Então acho que eu vou dormir. Aí é ganhado pelo sono, aí acaba no sono. Sabe por quê? Não confia no corpo, não confia nem para dormir, porque dormir é um ato de entrega, é um ato de confiança mesmo. E a ansiedade, se tem uma coisa que a pessoa vai perdendo, é a confiança. Ela não confia nem nela mesma, nem na respiração dela, nem na sombra dela. Então ela nem dorme. Tem que vigiar. O cérebro, ele vai ser apagado, né? A sua consciência tem que apagar para você dormir. O seu subconsciente dá conta de apagar a sua consciência e você ficar como se você tivesse anestesiado. Sabe assim, o médico quando anestesia, você não lembra de nada. Quando você acorda, você não sabe se a cirurgia acabou, quanto tempo foi. Você simplesmente apagou. Dormir também você apaga. Então, durma descansando na paz de Deus, que o seu corpo sempre vai trabalhar para a sua saúde. Ele sempre vai querer recuperar sua homeostase. O que é homeostase? Manter o seu pH, manter o dióxido de carbono e o seu oxigênio, o balanço entre a respiração ele vai manter. Quem cuida disso não é você, é o seu, essa parte do cérebro, bem na nuca aqui, ó, nesse espaço aqui, no conjunto do final do cérebro com o começo da nossa coluna cervical, é aonde está armazenado todas as informações para você respirar, para o seu coração bater, o seu sistema imunológico, o seu rim, seu fígado funcionar, tudo em você, como nos animais. Eles não pensam para que tudo isso funcione. Nós também não precisaríamos de pensar. Deixa funcionar. Só proporcione a melhor alimentação, o melhor ambiente para ele, né, para o seu corpo, um ambiente alcalino, um ambiente saudável, com alimentação, com sono, com exercício, e pronto, o resto ele faz. O resto ele faz. Então pare de preocupar com o que nós não podemos evitar. Uma pessoa ela pode ser totalmente saudável e ter um AVC. E esse AVC pode ser causado por um aneurisma, pode ser causado por uma pressão intracraniana, por inflamação, por defeito genético, por DNA, por pancada, por tanta coisa que não está no nosso controle. Se você parasse de pensar desse jeito, você seria muito mais feliz, porque uma criança que cai, anda, cai, anda, cai, anda, cai, se ela pensar assim: "Eu, hein? Vou andar não. Toda vez que eu começo a andar eu caio. Para que que eu vou andar? Vou ficar só engateando, é muito mais seguro. Eu engatinho e não cai mais". Ela cai de bunda, ela cai de cabeça, ela cai para frente, ela cai para trás, ela cai de lado, ela bate o nariz no chão, ela machuca, dói, ela chora.
No outro dia ela tá lá levantando de novo e tentando caminhar. Aí a gente perde essa habilidade de viver a vida independente dos problemas, mesmo que eu tiver uma doença, mesmo que eu morrer de hoje para amanhã, eu tenho que viver. Adriana, me responde, por favor. Denise. Olá, boa noite. Eu tive uma perda gestacional, estou grávida, mas estou tendo crise, medo da perda. Um conselho? Não pensar na perda, tá? Quanto mais você pensar na perda, pior vai ser. Você teve um luto, você sofreu com isso, agora é hora de você imaginar essa criança saudável, correndo, brincando. Imagina o que você quer e não o que você não quer. Esse é o meu conselho. Tudo que você começar a imaginar e você fala, eu quero isso, que aconteça isso na minha vida, não quero, então não pensa. Então não gasta energia, tá? Seu cérebro é energia. Dan, tenho medo de tomar remédio. Acho que eu vou tomar e morrer, é muito ruim isso. Tira suas dúvidas com o médico. Se você acha que você vai tomar e vai morrer, quando você tomar vai passar tão mal, porque o seu cérebro é subjetivo. Eu podia tomar, sem brincadeira. Por Deus, isso acontece, isso é provado, isso é verdadeiro. Se eu pegar um miolo de pão, enrolar ele, fazer um formato de um comprimido, fazer até aquele xizinho no meio lá, e entregar para você e falar que esse remédio ele cura sua dor de cabeça vai curar. Porque o nosso cérebro é subjetivo. Isso é feito placebo, isso acontece, isso é verdadeiro, toda a indústria farmacêutica primeiro faz os testes dos medicamentos, o efeito placebo, o efeito verdadeiro. Um monte de gente sara só com o efeito placebo, quer dizer, não tinha o princípio ativo e cura do mesmo jeito, pelo poder do pensamento. Se eu te der um remédio e você acreditar que esse remédio faz mal, se ele for farelo de pão, miolo de pão, ele vai fazer mal. Vai. Isso é verdadeiro, isso é placebo. As duas coisas funcionam, os dois mecanismos. Denise, aqui, tinha ansiedade, é normal sentir dor no peito e falta de ar? É essa a pergunta que você queria? Sim, é normal. É normal, não é perigoso, passa e não tem que fazer nada para isso. Nada. Sinto falta de ar, ok. Começa a respirar conscientemente. Agora a luz acabou, ainda bem, aquela luz do sol lá acabou. Quem toma conta da respiração, como eu acabei de falar, é o seu subconsciente, está programado aqui no seu cérebro, bem aqui na sua nuca, tá? Você deixa para ele o comando de novo, interage com o presente, que vai ser o último passo do Ida aí que eu vou ensinar, e essa falta de ar vai acabar. Se você não tem uma doença obstrutiva pulmonar crônica, por efizema, por asma, rinite, sinusite, bloqueio nasal, septo nasal desviado, se a sua garganta está limpa, você não tem nada, você não tomou uma medicação e teve um efeito de fechamento de glote por causa alérgica, alguma coisa assim, seu nariz está funcionando, a sua boca funciona, seu pulmão vai funcionar. Acabou. Acabou. Eu consigo me acalmar sozinha nas crises, mas às vezes vem pensamento de que não vou conseguir. Mesmo assim, é obrigatório fazer terapia? Nunca é obrigatório fazer terapia, mas nunca é. Nunca foi, nunca será. As pessoas. Presta atenção, por que você faria terapia? Fazemos terapia quando nós temos várias confusões na nossa cabeça, nós não encontramos a solução, então nós entregamos para uma pessoa que está ali apta para escutar você, ver aonde você quer chegar e você não está conseguindo achar uma solução e a pessoa fala assim: e se você fizesse isso, isso e isso? O que você acha? Aí você fala: bingo, é isso mesmo. E começar a se entender. Eu falei no começo da live e vou continuar falando para sempre. O enfrentamento está em você. É você que faz. A terapia ela pode ser 50% o terapeuta, 50% você. Poderia ser mais ainda você do que o terapeuta. Porque o terapeuta está lá para ouvir sem julgamento, acolher as suas dores, porque é você e é real, e mostrar para você uma possibilidade que você pode aplicar na sua vida e talvez você encontre uma saída. Então depende do terapeuta, depende da linha de raciocínio dele, depende do psicólogo. Tem muita gente que fala assim: eu fui no psicólogo, foi péssimo. Você acredita que eu fui no psicólogo e ela começou a bocejar e queria dormir ali na minha frente? Você acredita que a psicóloga teve coragem de falar isso para mim? Porque é ser humano,
é ser humano, que raciocinou, que estudou alguns livros, leu algumas filosofias, psicologias, neurociência, se muito bem aprofundado, farmacologia também, se for uma faculdade muito boa, estudou um montão por si mesmo e depois pensou assim: comportamento humano é assim, mente humana é assim, essa medicação funciona assim, e eu vou usar a psicoterapia, eu vou usar a TCC, terapia cognitiva comportamental, eu vou usar a linha de raciocínio freudiana, de Freud, vou usar a do Sigmund Freud, é o Freud, sei lá. No Freud, o Sigmund Freud, aí eu vou usar a linha contemporânea, filosófica, entendeu? Então, depende. Depende muito. Eu sinto muita dor no coração, eu fico com medo, já fui no cardiologista, diz que é ansiedade, mesmo assim só fico pensando em fazer exame de novo, pensando horrível. Para que pensar? Para que pensar? Para que pensar nisso? Faz essa pergunta para você. Joseli, faz essa pergunta para você. Eu fico pensando em fazer de novo e fico pensando. O cardiologista falou para você que tá tudo bem. O cardiologista falou para você que é ansiedade. Você não acredita nele. Você quer certeza absoluta. Você precisa de ter controle sobre isso. Então você não é só isso que você precisa ter controle. Olha para sua vida ao redor. O que mais você gosta de controlar? Tudo? As pessoas, os comportamentos? Como o seu corpo funciona? Você quer controlar o que mais? Pensa nisso. Talvez é uma coisa padrão nossa, da nossa vida, que a gente traz para os nossos sintomas físicos. Meu coração disparou, então eu preciso fazer exame. O médico falou que não é nada. Ah, mas ele é muito ruim. Médico erra, exame não foi feito direito. Eu preciso de ter essa certeza. Aí, se você for ele vai falar a mesma coisa, você vai continuar com o mesmo problema. E se você depois resolver que não é o seu coração, o seu cérebro vai jogar para outro órgão. Aí vai ser o seu estômago. Não, porque meu estômago agora começou a doer, porque pode ser H. pylori, aí o médico faz uma biópsia no seu estômago, faz endoscopia, não tem nada no estômago. Não, mas o estômago dói. Por quê? Porque a sua mente ansiosa vai sempre preocupar em alguma coisa, porque ela precisa de energia para gastar. Seu cérebro precisa de alguma coisa para se preocupar. Se você não achar um objetivo na sua vida, se você não encontrar uma coisa boa para você se empenhar, se você não falar assim, esse ano que vem, 2026, eu vou me tornar tal coisa. Eu vou me tornar professora, eu vou me tornar técnico de não sei do que, eu vou fazer aquele curso que eu queria, eu vou estudar para tal coisa, eu vou emagrecer não sei quantos quilos, eu vou ter filhos, eu vou casar, eu vou comprar não sei o quê. Se você não fizer isso, ele vai falar assim: ocioso, a ociedade. Por isso que na Bíblia fala, né? A mente vazia é a oficina do diabo. Mas é lógico, você não tem um objetivo claro, você não persegue uma coisa que você quer fazer. Ele vai pensar: ah, eu tô ocioso, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho problema no coração, eu acho que eu tenho problema no estômago. É verdade. Sinto muito dizer isso. Queira ou não queira, sinceramente, eu uso para minha vida. Eu escutei isso de um médico, psiquiatra, e eu achei fantástico, fantástico, fantástico. Outro dia eu vou trazer aqui, que os meus filhos estão me esperando, eu tenho que ir. Mas assim, o nosso cérebro é como se fosse programado, ele é sempre programado para correr atrás de alguma coisa. Sempre. A hora que você alcançou aquilo, tem que dar outra coisa para ele. A hora que você alcançou aquilo, tem que dar outra coisa para ele. Ele é uma máquina poderosa que tem que estar sempre usada. Se ele não ficar, é como se fosse um cachorro. Um cachorro, ele é programado para brincar. Você joga o médico falou isso. Joga uma bolinha, ele vai lá, busca e traz. Joga uma bolinha, ele tá ocupado. O cérebro dele passa por cima de criança, passa por cima de brinquedo, passa por cima de qualquer obstáculo, ele vai atrás. Joga a bolinha, pá, ele vai atrás. Ele pula a cerca, ele sai derrubando tudo, pega a bolinha, o olho dele tá na bolinha, o objetivo dele tá ali, ele precisa de alcançar aquilo ali, que o cérebro dele tá indo atrás. Aí ele vai lá e pega e volta. Aí você joga de novo, ele fica olhando, vai lá, puf. Quando você não tá brincando e o cachorro fica ocioso, sem nada para fazer, entediado, ele vai roer chinelo, roer sapato, fazer arte, arranhar, fazer bagunça, porque o cérebro dele precisa de algo para ocupar, ele precisa de uma ocupação, ele precisa de ocupação. Dá uma ocupação para ele, boa.
Esse ano eu vou aprender inglês, eu vou tocar piano, eu vou fazer crochê, eu vou aprender a nadar, eu vou aprender o que você quer aprender? Hum? Ou vai ficar aí? Fica aí, fica aí, não posso, não dou conta, não é comigo, não é hoje, não é amanhã, não é depois, o ano tá acabando, 1º de dezembro. Bem-vindas todas vocês ao 1º de dezembro. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.